Fala pessoal, aqui é o Juvenal e o Bitcoin entrou agora num ponto realmente crítico. E dessa vez não é só uma questão aí de ruído, né? Porque o mercado está começando a perder estrutura no momento em que o macro também está piorando. Nessa sexta-feira a gente viu aí a Nasdaq afundando forte, né? Já entrando em regiões de bear. As bolsas no geral cederam, né? E o Bitcoin está muito perto de confirmar uma fraqueza justamente agora numa região que ele precisava confirmar uma força e ter uma retomada. Então presta atenção, porque aqui o ponto não é a gente adivinhar o fundo, é a gente entender o que acontece se essa região que a gente está falhar. Se você gosta desse tipo de leitura, mais macro, mais limpa, sem narrativa de varejo, aproveita, se inscreve nesse canal e dá o like. Hoje eu vou contextualizar rápido e depois aí a gente já vai direto para o gráfico para entender aí os pontos que estão importantes agora para o Bitcoin. No vídeo passado a gente falou aí que o Bitcoin estava numa zona de decisão e que o problema é que essa zona ela está quase perdendo para o lado negativo. E a recuperação que precisaria existir, ela já começa a mostrar aí uma fraqueza e talvez não é o caminho mais provável, porque a volta da média de 50 períodos que a gente viu não veio aí com uma força suficiente, né? Não teve uma continuidade limpa, a gente não teve uma convicção real. Isso agora faz diferença, porque quando o mercado ele tenta recuperar uma estrutura, ele não consegue sustentar, o risco de falha ele começa a aumentar muito. Então, o ponto de hoje não é repetir aí que o mercado está num ponto indefinido. Agora o ponto é outro. É que agora essa indefinição ela já começa a ficar muito mais perigosa. Porque o preço ele está fraco, o macro também está fraco. E por que isso importa agora, né? Porque quando o Bitcoin ele entra aí num ponto crítico, ao mesmo tempo que o mercado tradicional ele já começa a ceder, o risco mesmo ele aumenta muito de tamanho. E ele deixa de ser aí uma correção local e ele passa a ser um tipo de movimento que ele pode ganhar uma pressão com esse ambiente macro ruim. Então, na sexta, a gente viu aí o Nasdaq caindo muito forte, as bolsas todas sentindo isso, né? E o mercado de risco, ele começou a mostrar mais saída. E isso conversa diretamente aí com o Bitcoin, porque em ambiente assim, cripto não opera isolado, né? Tem uma correlação muito grande. Então, se o fluxo aperta e a aversão ao risco aumenta, o Bitcoin ele sente junto. E esse tipo de momento, muita gente erra aqui, porque olha para o candle, esquece de olhar todo o contexto, né? Esquece de ver a liquidez, esquece a bolsa, esquece que a alta fraca em macro ruim costuma ser muito vulnerável. Então, o cenário todo ele continua muito ruim. O conflito ele continua ativo, o mercado ele segue muito sensível a petróleo, inflação, a todo esse risco geopolítico. E agora ficou muito claro que o mercado tradicional ele já começou a precificar tudo isso de uma forma mais agressiva. Então, o que parecia mais resistência no início do conflito, agora a gente vê que já começa a aparecer desgaste no mercado. E isso daí é uma mudança importante, né? Porque antes o mercado ignorava melhor, agora ele já não está ignorando tanto. E quando essa virada acontece, qualquer repique fraco aí ele perde muito valor. Tem outro detalhe também que vale a gente citar, né? Que sexta-feira ainda teve aí um vencimento grande de opções de Bitcoin, bilhões de dólares, e isso aumenta muito aí a volatilidade de curto prazo. E ele pode bagunçar um pouco a leitura se a pessoa olhar somente aquele movimento do dia, né? Então, o cenário está assim, basicamente o macro está piorando, a bolsa começou já a ceder, o Bitcoin está muito pressionado e tem agora uma volatilidade extra aí no curto prazo. Não é o tipo de ambiente aí para a gente tratar a fraqueza como se fosse força, como se fosse aí uma oportunidade. Na prática, o que significa, agora para você que está assistindo, né? Significa que esse não é o momento
para a gente romantizar aí essa reação fraca do mercado, porque se o Bitcoin falhar aqui, ele pode buscar níveis mais baixos, as altcoins também podem sofrer bastante, o mercado ele pode acelerar toda essa pressão e muita gente pode ser pega aí tentando antecipar nesse momento uma recuperação que ainda não foi confirmada, tentando entender isso como uma oportunidade, um mercado barato. O erro agora é agir como se bastasse um respiro no preço para dizer aí que o pior já passou e que a gente já achou um fundo. Nesse momento não basta, tá? O mercado ele precisa agora provar. Sem prova, qualquer otimismo aqui já fica cedo demais. Vamos para o gráfico para a gente ver qual que é a situação real, onde que a gente está agora e quais são os pontos que a gente perdeu e quais são os pontos importantes para a gente recuperar. No gráfico do Bitcoin, que a gente vem acompanhando no diário, a gente consegue ver aí, né, depois daquele falso respiro, falso rompimento aí da região do caixote, incluindo a média de 50, ele já iniciou uma perda e no vídeo passado estava aqui, nesse ponto de recuperação aí, novamente da média de 50 dias, e eu falei claramente aí que como a gente já vinha tido esse falso rompimento, essa recuperação começa a perder total relevância e já começa a ficar muito mais arriscado, e é exatamente o que aconteceu. Ele voltou para baixo e fez aí outro rompimento falso da média aí, voltando para baixo com força da média e perdendo inclusive aí o meio do range. Isso aqui é muito relevante, tá? Agora, com a perda do meio do range na região de 68, 67, com o Bitcoin já em 66, a gente já começa a aumentar muito a probabilidade dele realmente perder o fundo disso. Então, assim, basicamente agora já está mais negativo do que positivo o cenário e começa a ter uma probabilidade alta de perder o fundo desse range. Aí, perdendo esse fundo, aí a tendência é que atinja níveis aí bem mais baixos, tá? É difícil conseguir chutar agora, saber quanto, isso ninguém sabe, mas pode chegar a casa de 50, a casa de 55, aí tem que ver, mas perdendo esse range a gente já começa a aumentar muito aí a probabilidade de buscar níveis mais baixos. Para ter um cenário otimista, a gente teria que ter uma melhora macro considerável, ver o Bitcoin rompendo aí esse último topo que foi falso aqui, que é aí a probabilidade mais longe no momento, mas esse mercado sempre surpreende, a gente nunca sabe aí o que pode acontecer. Um fim do conflito poderia ocasionar isso, mas se tudo continuar como está, a maior probabilidade é ele perder o fundo desse caixote, né, desse range, e buscar aí níveis mais baixos, que no meu ponto de vista pode ser sim uma capitulação final. Se a gente vier aqui para Nasdaq, a gente consegue ver que não ficou nada bonito, a gente teve um fechamento muito feio aí na sexta-feira. Se a gente colocar no semanal, a gente vê que já entrou em zona de bear market, a gente já perdeu a média de 50 semanas, com força já, e já fechando a semana aqui abaixo, então já entramos em uma zona muito bonita, não é um ponto interessante de perder, a gente vê que quando perdeu aqui atingiu níveis bem mais baixos, né? Níveis bem mais baixos. Então agora é acompanhar e ver se o mercado vai recuperar isso daqui, mas para essa melhora a gente precisa ver alguma melhora no contexto macro aí para conseguir ajudar essa retomada. No fim, a gente vê uma leitura direta hoje, né, que o Bitcoin ele entrou aí no momento crítico, não porque ele já desabou, mas porque ele está muito perto aí de confirmar fraqueza num ambiente em que o resto do mercado também já começou a sentir. Esse tipo de combinação merece aí uma atenção máxima nesse momento, porque quando o preço ele enfraquece e o macro ele pressiona junto, o risco aí ele deixa de ser teórico, né? Ele vira aí um risco real. Então agora o mercado ele precisa provar, confirmar, e se vier confirmação para cima, ótimo. Mas se ele falhar aqui e perder os níveis estruturais que eu mostrei, o cenário ele piora e o mercado ele pode sentir bem aí e bem mais também do que muita gente está preparada aí para aceitar nesse momento. Se você curte esse tipo de leitura macro, mais limpa, sem enrolação, aproveita, se inscreve no canal, deixa esse like e me acompanha no próximo vídeo.
Porque aqui a gente não vê narrativa, a gente lê a estrutura.